Lucas 23, verso 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar. Ó Deus, pedimos em nome de Jesus que agora tua boa mão esteja estendida sobre nós, dando graça, Deus, aos que ouvem a tua palavra, para que a meditação de cada coração seja agradável na tua presença. Que a tua boa mão seja sobre teu servo mensageiro, para que, apesar de suas muitas limitações e imperfeições, possa ser um instrumento em tuas mãos, para trazer a mensagem da parte do Senhor para o povo que tu reuniste aqui. E que assim o nome de Jesus seja magnificado. É no nome dele que nós oramos ao Senhor, e o povo de Deus diz: amém. Pode se sentar. Para aterrorizar os inimigos do império, os romanos, num engenho da maldade humana, conceberam uma forma de execução sofrida, pública e prolongada: a crucificação. Era, repito, uma forma de morte, uma forma de execução reservada para aqueles que fossem tidos como inimigos do Estado. Normalmente eram os líderes de revoltas, de sedições, de levantes. Era para essas pessoas que a crucificação era reservada. Porque, assim fazendo, os romanos não só puniam aquele indivíduo pelo crime afrontoso de se levantar contra o seu império, isto talvez era muito secundário nesta execução, mas sobretudo eles podiam assustar outros. Por isso eu disse, foi para despertar terror, que os romanos implementaram essa forma de execução. Na história da própria cidade de Roma, registra-se, antecedendo, é claro, o período de vida do Senhor Jesus Cristo, que um escravo romano chamado Espartaco levantou-se junto a outros escravos e no seu levante quase conseguiu mudar as coisas. Que perigo! Então, para que isso não acontecesse, foram todos crucificados na via que levava à cidade de Roma, publicamente. E o que precisamos também saber é que a crucificação, normalmente, era não só uma forma de execução assustadora, sofrida, pública, mas, como eu disse, prolongada. Um crucificado podia ficar pendurado na cruz até 6 dias. É dos registros históricos que temos o maior período de crucificação. 6 dias. O próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, quando era menino em Nazaré, muito provavelmente, é praticamente certo, que testemunhou a execução de 3.000 que se levantaram contra o governador romano e foram por isso executados. 3.000 homens crucificados ao longo de dias, vendo, e toda a população, eu quero dizer, vendo algo tão desumano. Muitas pessoas que estão presentes aqui esta noite usam a cruz como adorno. Alguém usa a cruz como um colar, como um brinco. Este próprio móvel que eu uso para trazer a mensagem é adornado com uma cruz de madeira. Nós usamos a cruz como um adorno,
No entanto, queridos, se nos fosse dada a oportunidade de voltar no tempo e ver uma crucificação tal como ela era, não haveria beleza nenhuma. Seria uma cena muito horripilante. Enquanto lentamente o crucificado agonizava, seu corpo ia sofrendo dores terríveis, acompanhadas de gritos, de gemidos e, repito, tudo isso prolongado. O registro histórico é que os crucificados pediam pela morte, enquanto a morte lentamente chegava. Numa sexta-feira, provavelmente do ano 27, o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Não foram 3.000 os crucificados naquele dia, foram 3. Postos numa localização muito pública. A estrada que adentrava Jerusalém passava pela encosta deste monte chamado Gólgota, ou Calvário. E por ali as pessoas que estavam entrando na cidade, e não foram poucas as pessoas, porque estava acontecendo um dos grandes festivais religiosos de Jerusalém, as pessoas que estavam entrando na cidade podiam ver. Foi posto em lugar de alta visibilidade. 3 homens foram crucificados naquela sexta-feira por ordem de Pôncio Pilatos. Se formos inferir a história, que eu admito que estou não mais do que inferindo, teria sido um homem terrível chamado Barrabás, que seria crucificado, muito provavelmente ao lado de 2 dos seus principais comparsas. Barrabás teve uma saída de última hora, foi a primeira pessoa que Jesus salvou, mas os seus 2 salvou da morte física. Mas os seus 2 comparsas não tiveram igual sorte e terminaram crucificados. Houve 3 cruzes naquela noite, e na minha mensagem eu queria convidar você a refletir comigo nestes acontecimentos. Havia uma cruz central onde estava o Filho de Deus. Para ela olharemos em mais um minuto. À direita e esquerda estavam crucificados, o texto sagrado diz, 2 malfeitores, o versículo 39, malfeitores. A palavra traduzida como malfeitores para nosso idioma é uma palavra que significa pessoa de obras más. Como eu já tentei colocar, a crucificação era uma forma de execução para os inimigos do Estado. Não eram quaisquer criminosos que iam terminar numa execução tão terrível, porque os próprios romanos tinham certos pruridos, certos receios com a violência da crucificação. Não. Era reservada aos criminosos mais perigosos. Então nós podemos imaginar 2 mais prováveis possibilidades. A de que eram ladrões de beira de estrada, como o Senhor Jesus fala deles na parábola do bom samaritano. Homens que ficavam emboscados, espreitando alguém que passasse para atacar essa pessoa, muitas vezes matando, tomando seus bens. E se isso era a história desse homem, você aprende aqui em primeiro lugar que viver só para juntar riquezas, quer pela violência, quer pelo trabalho ou como for, é uma forma de vida muito, muito pequena. Mas pode ser também que ele era um criminoso político, faz mais sentido com o fato da crucificação. Que ele era alguém que não aceitava o domínio romano. Era alguém que estava querendo de alguma maneira revoltar-se contra aquelas injustiças. Então, vivendo pelos seus ideais, veja onde ele terminou. Nos seus ideais ele achava que matar, que roubar eram coisas justificadas, contanto que estivesse defendendo uma causa nobre. Mas veja lá ele foi parar na cruz. O comportamento deles está no Evangelho de Mateus 27, que os 2 blasfemavam. Está a mesma coisa no Evangelho de Marcos, capítulo 15, 32. O comportamento deles é apenas este: a hora da morte não é diferente do restante da vida. Ela apenas externa o que há no coração. No caso deles, a dor fazia com que se multiplicasse tudo o que havia no seu coração. A verdade, queridos, é que esta é a única, preste muita atenção, esta é a única conversão em toda a Bíblia, a única pessoa registrada na Bíblia que se converteu no último minuto. O que está aí registrado para nos mostrar que isso é possível,
mas o fato de que é a única também nos mostra que não é tão provável. Não adie render-se ao Senhor Jesus Cristo. Eles estavam sofrendo dores. O comportamento normal, como eu disse, era gritar, era gemer e agonizar e, sobretudo, ofender. Blasfemar contra Deus e ofender as pessoas, o que, veja só, se alguém tem uma unha encravada já fica mal-humorado, imagine um homem que estava pendurado numa cruz, traspassado nas mãos e os pés, suportando aquele conjunto inominável de dores. Mas Deus, que é o Senhor de todos os acontecimentos da história, dispôs de tal maneira que Barrabás escapou, mas aqueles dois, muito provavelmente seus comparsas, fossem crucificados ao lado de Jesus, o próprio Filho de Deus. Você sabe o que eles viram enquanto eles estavam crucificados? Eles viram um homem que não blasfemou contra Deus. Eles viram um homem que, muito embora passassem centenas de pessoas pela cruz a ofendê-lo, a humilhá-lo, a escarnecer dele, não retrucava as ofensas. Você precisa saber que isso não era comportamento normal de crucificado. Os crucificados, eu repito, gritavam impropérios continuamente, mas lá estava aquele crucificado na cruz do meio, que não revidava as ofensas. Quando ofereceram a ele um analgésico, que era mirra misturada com vinho, ele não bebeu. E talvez tenha sido um grande espanto, porque enquanto eles estavam ofendendo os seus algozes, enquanto eles estavam ofendendo a todos os que passavam ali, eles viram não somente o comportamento distinto de Jesus Cristo, mas viram Jesus Cristo dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nunca, antes nem depois, um crucificado disse tais palavras. Eles viram um homem diferente. Sabe o que eles ouviram enquanto eles estavam pregados na cruz, os dois malfeitores? Eles ouviram as pessoas passando ao pé da cruz de Jesus Cristo e dizendo algumas coisas muito, muito impressionantes. O que está registrado nos evangelhos é, repito, que um número grande de pessoas quis usar da oportunidade para ofender o Senhor Jesus Cristo. Então, mas ouça as ofensas. Eles diziam: salvou os outros, salva-te a ti mesmo. Imagine o crucificado ouvindo isso ser dito: salvou os outros. Outro passou e disse: você não ressuscitou os mortos? O crucificado ouviu e disse: ele ressuscitou os mortos. Passou mais um para ofender Jesus Cristo e disse: não curou os leprosos, os cegos, os mancos? Estas eram as ofensas. Não havia do que ofender Jesus, que nunca pecou. As próprias ofensas eram declarações das maravilhas que Cristo fez. Direi melhor, as próprias ofensas eram declarações da maravilha que Cristo é. Alguém do passado disse que aqueles dois malfeitores ouviram mais de 1000 testemunhos e sermões enquanto estavam pendurados na cruz do Calvário. Mas chama a nossa atenção que, embora eles tenham visto a mesma coisa e ouvido a mesma coisa, a resposta deles não foi a mesma. Um disse: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas esta palavra é dita como sendo uma blasfêmia no versículo 39. Blasfemava dizendo: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Na cabeça dele, salvar seria: me tira da cruz. E se ele pudesse descer da cruz, talvez, ele não voltaria para uma vida de crimes. Mas reconheçamos aqui
que não é tão fácil a gente aprender assim a discernir os nossos erros. Quando ele diz, salva a ti mesmo e a nós, ele não estava pensando em coisas espirituais, ele não estava pensando no destino da sua alma, ele não estava pensando no perdão dos seus pecados, ele apenas queria descer daquela morte de agonias, daquela morte de angústias, para poder continuar vivendo a sua vida. Quando ele estava pensando, salva, ele estava pensando, me dá isso, eu quero escapar disso aqui. De tal maneira que o escritor sagrado Lucas disse que esta palavra era uma blasfêmia, mais uma ofensa, mais um pecado que ele acrescentou aos muitos pecados que cometeu ao longo da sua vida. Porém, chama-nos a atenção o outro malfeitor. Ele se vira para o seu comparsa de crimes, companheiros no crime, companheiros na condenação. Mas ele diz, ele que, observe isto, pouco antes estava também ofendendo o Senhor Jesus. Mas eu imagino que, à medida que ele viu o que ele viu e que ele ouviu o que ele ouviu, isto foi penetrando o seu coração, isto foi fazendo uma diferença no coração dele. Ele estava diante da morte, meus amigos. Ele não tinha para onde ir depois daquela cruz, senão para duas destinações eternas com Deus ou de Deus separado, na bênção ou na maldição, na luz ou na escuridão. Toda a sua vida, podemos inferir, podemos supor que era um homem jovem. Tudo que ele tinha vivido, tudo que ele pensava que tinha de vida à frente dele, os seus ideais, tudo feneceu, tudo se desfez. Ele contemplou a realidade da eternidade. E isto produziu no seu coração temor. Não medo de Deus. Não medo de que Deus venha a dar o troco de uma maneira muito cruel. Não. Temor é algo diferente disso. É um senso de reverência. Um senso de reconhecimento da grandeza de Deus. Ele vira para o outro e diz, tu não temes a Deus, nem estando nesta condenação. Você sabe que o primeiro ingrediente, o primeiro passo, dê o nome que você quiser, a primeira coisa que toda pessoa precisa para se aproximar de Deus é entender que as coisas de Deus são sérias. Sim, as coisas de Deus são sérias. Não deve ser tolamente adiado. Esquivar-se disto não é uma boa ideia. O primeiro lampejo de luz celestial que reluziu no coração daquele homem foi quando, contemplando o fim da sua vida na cruz, ele teve temor de Deus no seu coração. Entender. Nós vivemos num tempo, queridos, em que as coisas de Deus não são levadas a sério. Nós vivemos num tempo em que as pessoas sequer pensam em Deus como deveriam pensar. Sequer falam de Deus como deveriam falar. O temor de Deus parece ter ido embora para longe da nossa geração e da nossa sociedade. Mas a palavra daquele homem foi registrada na palavra de Deus para servir à meditação de todos em todos os tempos. Ele diz, tu não temes a Deus? As palavras que ele disse são palavras muito importantes, tão importantes que Deus as fez registrar na Bíblia Sagrada, porque em seguida ele dirá, estando na mesma condenação, veja o que ele disse para o outro crucificado, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Que admissão, que consciência. Então, se o primeiro instante do toque de Deus sobre o coração de alguém é produzir temor, há de produzir também consciência e reconhecimento e admissão. Aos olhos do Santíssimo Deus, queridos amigos, o Criador do céu e da terra, as nossas justificativas, nossas explicações, nossas ideias, como nós interpretamos e encaramos e falamos a respeito da vida, todas estas coisas caem diante dele. E a verdade de Deus sempre prevalece.
Nós podemos avaliar a nós mesmos de maneira equivocada. Nós nos comparamos com os piores criminosos que existem e dizemos, não, mas eu não sou nenhum desses terríveis aí, desses abomináveis. Eu estou até muito bem. Mas se nós nos expusermos à palavra de Deus, nós talvez chegaremos à mesma conclusão que chegou este homem. A lei de Deus é que nós amemos a Deus sobre todas as coisas. A lei de Deus é que nós amemos a Deus sobre todas as coisas. Quem pode dizer aqui que cumpre isto? A lei de Deus é que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. E eu nunca conheci uma pessoa, exceto Jesus Cristo, que faça tal coisa. A começar pelo homem que eu vejo no espelho todo dia de manhã. Não, eu não posso. Eu não posso alegar para Deus que eu fui uma excelente pessoa, me comparando com algum criminoso, me comparando com alguém muito perigoso, porque Deus quer que eu atenda, Deus quer, e é justo que Ele queira, que eu atenda ao padrão dEle. E diante do padrão dEle, o padrão de vida eterna, o padrão de luz, o padrão que está revelado na Bíblia Sagrada, eu chego à mesma conclusão que o ladrão na cruz chegou, e que Deus dê a você graça para entender isso também. Justiça. A Bíblia Sagrada é muito clara quando ela fala sobre isso. O salário do pecado é a morte. Nem todos morrem de crucificação, é verdade, mas todos morrem. O salário do pecado é a morte. A razão por que a morte acontece com 100% das pessoas é porque 100% das pessoas transgridem contra a lei de Deus. O que confirma a Escritura Sagrada, repito, o salário do pecado é a morte. Então, primeiro ele temeu a Deus, e então ele chegou à consciência, ao reconhecimento, à admissão. Ele disse, nós, com justiça. E no entanto ele se vira agora para o Senhor Jesus Cristo e fala a respeito dele, mas este nenhum mal cometeu. Eu admiro muitíssimo quanto entendimento Deus deu para aquele homem na cruz, a partir do que ele viu e a partir do que ele ouviu. Porque ele conseguiu alcançar algo maravilhoso, que Jesus Cristo, este maravilhoso, bendito Jesus, este doce Jesus, o santo Jesus, o homem que viveu sem pecados, o próprio Deus vindo a este mundo, o próprio Deus encarnado, o próprio Deus feito homem, morto na cruz sem pecado, sem nunca ter cometido um pecado sequer, mas que fez da sua morte na cruz o instrumento e do seu sangue o meio para lavar, para perdoar. A cruz foi a punição de outros, recaindo sobre Jesus. Ele disse, este nenhum mal cometeu. Então veja o que ele faz em seguida. Ele se vira para Jesus, um homem que viveu toda a sua vida em crimes. Não é injusto supor que ele tenha recebido uma boa educação religiosa como um judeu do século I, mas que em algum momento da vida ele dispensou isso, foi seguir o seu próprio caminho, rejeitou a fé dos pais e decidiu seguir o seu próprio curso, e o curso que ele seguiu o levou à cruz do Gólgota. Mas veja como Deus é bom. Deus permitiu a este homem encontrar-se com Jesus, mesmo que naquele último dia, naquelas últimas horas. Este homem que viveu toda a sua vida em crimes, um homem bruto, um homem tosco, alcançou no último minuto o que tanta gente vive a vida toda sem conseguir alcançar. Ele virou para Jesus e disse, Senhor, veja como é humilde o pedido que ele faz. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele chamou Jesus de Senhor. Ele chamou Jesus de Rei no teu reino. O que ele fez, na verdade, queridos, foi com muita simplicidade, com muita humildade, mas também com muita sinceridade, pedir a Deus que tivesse misericórdia dele. Ele pediu a misericórdia de Deus. Senhor, veja como é humilde este pedido. Lembra-te de mim
Como se ele dissesse: eu sou passível de ser esquecido. Não sou digno de lembrança. Senhor, lembra-te de mim. Ele contemplou para além. O outro, quando pediu para ser salvo, o seu pedido era uma blasfêmia. A única coisa que ele queria era escapar daquilo. Mas este homem fez um pedido não só para a sua vida. Alguém afirmou, e eu creio nisso, que se ele tivesse descido da cruz por um ato da graça de Deus naquele momento, teria sido para viver uma vida muito diferente da vida que ele viveu até aquele dia. Mas nem nisso ele estava pensando. Ele estava pensando na eternidade. Nós vivemos um mundo, um tempo, em que a gente não pensa nessas coisas. A gente pensa no que a gente tem que fazer amanhã. A gente pensa no que a gente vai comer depois do culto. A gente pensa no tanque do carro que precisa abastecer. A gente pensa nas compras que a gente precisa fazer. Mas Deus deu a este homem a bênção de pensar na eternidade. Aquela vida já tinha acabado praticamente. Mas ele disse: Senhor, veja como são humildes estas palavras. Ele não sabia orar. Ele falou do coração: lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Eu consigo imaginar quão impressionado ele ficou quando Jesus disse para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esta palavra quer dizer: eu te perdoo os teus pecados. Esta palavra quer dizer: eu te dou a vida eterna que você não merece. Eu te dou o lugar no meu reino do qual você não é digno. É isto que esta resposta de Jesus significa. Aquela resposta foi para o tempo daquele dia, hoje. Imagine, eu ouvi alguém comentar isso uma vez. Que dia na vida daquele homem, porque ele acordou às 6 horas da manhã numa prisão fétida, imunda, romana, algemado, acorrentado com a sentença de morte, sabendo que era o dia que ele ia morrer. Não ache que os romanos tinham esse negócio de última refeição, não tinha nada. E então ele saiu de lá algemado, arrastado, chutado, humilhado, ofendido, carregando a própria cruz para ir para o Gólgota. Ficou 6 horas lá. Mas quando ele fechou os olhos neste mundo, ele viu o mesmo Jesus que estava crucificado ao lado dele. Hoje, naquele dia, hoje estarás comigo. Ele viu novamente Jesus, não mais desfigurado pela dor, não mais humilhado, ferido, crucificado. Ele viu Jesus em glória, vestes reluzentes, coroado, inigualável, o próprio Deus. Ele viu Jesus no paraíso. Este é o perdão de Deus. Esta é a salvação de Deus. 3 homens foram crucificados aquele dia, naquela sexta-feira no Monte Gólgota. 3 homens morreram. Depois que Jesus disse essas palavras para ele, imediatamente seguiu-se um período de escuridão que durou 3 horas. Dali o Senhor Jesus morreu. Estava chegando um feriado religioso, então a elite religiosa, os sacerdotes, os poderosos, ajeitaram para que aqueles crucificados morressem mais rápido. Eu disse que a crucificação é uma morte prolongada, a não ser que você ferisse os crucificados, quebrasse as pernas deles para que eles morressem mais rápido. Foi isso que aconteceu com esse homem, infelizmente. Jesus já estava morto, mas este homem morreu pela intervenção cruel dos romanos. Os 3, na verdade, morreram. Um deles, este que blasfemava. Você consegue imaginar isto? Ele estava diante do próprio Jesus. Não era um homem falho como eu, não, imperfeito, não. Era o próprio Jesus que estava lá. E mesmo assim ele endureceu o coração dele. Aquele homem morreu debaixo dos seus pecados. Depois de agonizar na cruz, quando a sua consciência neste mundo se apagou, ele despertou, infelizmente separado de Deus.
infelizmente separado de Deus para sempre, onde ele está agora, separado de Deus. Este que endureceu seu coração ao próprio Jesus, morreu debaixo dos seus pecados. O outro morreu, sim, por consequência dos seus pecados, mas não debaixo deles, porque ele recebeu o perdão de Jesus. Sabe o que eu acho muito legal nessa história? É porque, por exemplo, a mãe de Jesus estava ali, diante da cruz. E ele não falou com a mãe de Jesus, ele falou com Jesus. Ele não disse para ela, peça a ele que me perdoe. Ele falou com ele. Sabe o que eu acho interessante? É porque ele não recebeu de Jesus uma resposta assim, ei, dá um jeito de descer aí e vai ser batizado. Vai para uma igreja, pede um sacerdote para te ungir, para te lavar, para te perdoar. Não, não foi essa a resposta que Jesus deu. Tampouco Jesus disse para ele, rapaz, seu caso é difícil, você é uma pessoa muito ruim. Vou te botar num lugar que não é tão ruim assim por um bom tempo, e depois você sai de lá. Jesus não disse para ele, olha, sinto muito, se tivesse vindo mais cedo, a gente podia fazer alguma coisa, mas você vai ter que nascer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Mas, sobretudo, permita essas minhas observações, mas a coisa mais maravilhosa é que Jesus não disse para ele, você não merece essa salvação. Jesus não o rejeitou, Jesus não o descartou, Jesus não o enxotou, Jesus deu para ele uma salvação completa e uma salvação gratuita. Ele morreu sim, por consequência do pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas ele morreu também perdoado dos seus pecados. Não morreu debaixo dos seus pecados. Um terceiro homem morreu naquela sexta-feira, e o nome dele era Jesus. Um morreu debaixo do pecado, o outro morreu por consequência do pecado, mas Jesus morreu pelos pecados de muitos. Ele ofereceu a sua vida como punição. Ele recebeu o castigo e a justiça que os pecados de muitos mereciam, para que estes muitos pudessem receber de Deus perdão e paz e reconciliação. E saiba disto, ele morreu sim, mas ele ressuscitou no domingo. Ele subiu ao céu, onde está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ele está aqui conosco esta noite. E o Jesus que não rejeitou o malfeitor, não rejeitará ninguém. Porque este bom livro que eu tenho em minhas mãos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 3 cruzes e 3 mortes. Um morreu debaixo do pecado. O outro morreu em consequência do pecado. O terceiro morreu pelos pecados, em sacrifício, em substituição dos pecados. A morte de Jesus é irrepetível. Ninguém pode morrer como Jesus morreu. No entanto, Deus orquestrou estes acontecimentos, porque estes 2 malfeitores são espécime de toda a humanidade. Toda a humanidade. Direi isto porque toda a humanidade pecou contra Deus. E toda a humanidade recebe e receberá de Deus a justa condenação da sua transgressão. Mas alguns serão como este malfeitor que clamou pela misericórdia de Deus e recebeu de Jesus o perdão dos pecados e a vida eterna. Porém outros endurecerão o seu coração. Eu sei que a expressão aceitar Jesus é muito criticada em alguns círculos, mas na minha cabeça ela faz sentido, porque ela é o oposto de rejeitar. Aceitar é o oposto de rejeitar. Então, quando uma mensagem como esta chega, assim como eu disse que Deus orquestrou isto para que fosse espécime da humanidade, isto é, para que fosse exemplo, ilustração, modelo, para que ali se visse todos os homens. Então, quando esta mensagem chega ao coração de alguém, esta pessoa tem de dar uma resposta. Alguns dirão,
hoje não. Mas você viu que dia que Jesus disse para ele? Hoje. Alguns dirão, eu não quero isto. E aí que está a diferença entre aceitar ou rejeitar. Aceitar esta mensagem, crer na mensagem do Evangelho, é o caminho de Deus, para que o mesmo perdão que o malfeitor recebeu, você também possa receber. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós vamos ter um momento de oração. O pessoal da música vai se dirigir para cá, para nos dirigir num cântico. E tem um número de irmãos que eu pedi para me ajudar neste momento. E eles vão orar em seu favor. Esta noite você pode responder à mensagem do Evangelho. Nós oramos semanas por esta noite. Semanas orando por cada um que está presente aqui. E nós continuaremos, é claro que sim, orando. Mas talvez o Senhor Deus trouxe você aqui esta noite para ouvir esta mensagem e abrir o seu coração para o Senhor Jesus. Talvez algum dos convidados que está conosco esta noite é alguém que outrora seguia o Senhor e servia o Senhor, mas se afastou desse caminho, mas hoje está tomando a decisão de voltar para Jesus. Nós queremos orar com você e por você. Então, se hoje você quer abrir o seu coração para o Senhor Jesus, nós queremos orar com você e por você. Se hoje você quer voltar para Jesus, nós queremos orar com você e por você. Se hoje você quer tomar uma decisão ao lado de Jesus, a decisão do seu batismo, a decisão de se unir a esta igreja, é uma igreja bíblica, nós queremos orar com você e por você. Nós vamos ficar em pé, nós vamos cantar, e enquanto estivermos cantando, você é convidado a vir aqui à frente. Não deixe que a timidez impeça você de dar um passo importante hoje, não deixe. Nós vamos cantar, e enquanto estamos cantando, você vai chegar aqui à frente. E chegando aqui à frente vai ter alguém para orar com você, vai ter alguém para orar por você, e por isso que o Senhor Deus está colocando no seu coração. Assim que nós começamos a cantar, já se dirija para cá. Não deixe que a timidez impeça você de dar um passo ao lado de Jesus Cristo esta noite. Vamos cantar. Esta noite é uma noite de encontro com o nosso Deus. Esta noite é uma noite de encontro com Deus. Esta noite é uma noite de encontro com Deus. Este é o lugar melhor para termos um encontro com Deus. É uma noite de encontro com Deus. Esta noite é uma noite de encontro com Deus. Este é o lugar melhor para termos um encontro com Deus. Essa noite é uma noite. Dirija-se aqui à frente, nós queremos orar por você, nós queremos orar com você. Dirija-se aqui, nós queremos orar pela sua vida. É uma noite de encontro com Deus. Este é o lugar melhor para termos um encontro com Deus. Esta noite é uma noite de encontro com Deus. Esta noite é uma noite de encontro com Deus. Este é o lugar melhor
este é o lugar melhor para termos um encontro com Deus. Todos curvem a cabeça e fechem os olhos, nós vamos orar ao Senhor. Se eu posso orar por você nesse sentido que nós falamos, levante sua mão rapidamente, eu quero orar pela sua vida. Que o Senhor Deus te abençoe, pode baixar a sua mão. Se eu posso orar por você, levante a sua mão. Amém, que o Senhor Deus te abençoe, a você também, e a você também, pode abaixar a sua mão. Esta noite você está abrindo o seu coração para o Senhor Jesus. Eu quero orar por você, peço que você levante a sua mão, eu vou orar em seu favor. Amém, que o Senhor Deus te abençoe. Amém, a você também, que o Senhor Deus abençoe, que o Senhor Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão. Esta noite você está tomando a decisão de voltar para o caminho do Senhor. Você seguia o Senhor, você servia o Senhor, mas você se afastou desse caminho. Mas hoje Deus tocou o seu coração. Você quer voltar para Jesus. Eu quero orar por você. Você que está acompanhando pelo YouTube, se o Senhor tocou o seu coração, deixa aí um comentário, como podemos entrar em contato contigo para poder servir, para poder abençoar a você. Deus, em nome de Jesus, louvamos a Ti, porque Tu és um Deus de misericórdia. Um Deus que perdoa, um Deus que salva, um Deus que faz maravilhas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui esta noite e porque o Senhor quis trazer esta mensagem ao nosso coração. Senhor, na Tua graça, dá, Senhor, completo entendimento da mensagem da Tua palavra a todos. E estes que levantaram a sua mão, Deus, porque em seu coração estão sentindo o toque do Senhor, eu te louvo porque o Senhor tem tocado seus corações, Pai Santo. E peço que a Tua bênção os acompanhe. E peço, Senhor, que a Tua boa mão os tome, envolva. Porque o Senhor Jesus disse, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Certamente, Deus, muitos estão com seu coração tocado por Ti, sim. E eu peço que a obra do Senhor, Deus, e a obra da Tua palavra se faça nessas vidas em nome de Jesus. Obrigado pelo culto esta noite, obrigado por cada pessoa que o Senhor permitiu estar aqui. Mas, Senhor Deus, suplicamos que a bênção do Senhor nos acompanhe hoje e a cada dia, até o dia que o Senhor Jesus virá sobre as nuvens para nos buscar com poder e grande glória. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e todos os dias, até o dia em que o Senhor Jesus virá sobre as nuvens, com poder e grande glória, para nos buscar. Que assim seja, em nome de Jesus, o povo de Deus diz, amém.